Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, você ligadinho aí no nosso canal do YouTube, Pastor J, tem mais um vídeo para abençoar o seu coração, para edificar sua fé. Hoje quero meditar com vocês sobre o tema cuidado com a murmuração. Para aqueles que não sabem o que é murmuração, murmurar é o ato de falar mal de alguém ou de alguma coisa, é o ato de reclamar. Ato de sussurrar baixinho, causando divisão. E é muito importante que você saiba que essa atitude de murmurar é abominável aos olhos de Deus. Por exemplo, Tiago, na sua carta à igreja, vai deixar bem clara que falar mal de alguém é algo terrível aos olhos de Deus e nós teremos que prestar contas diante de Deus dessas palavras. Deus irá nos julgar por conta disso. Isso é muito sério e nós precisamos, como servos de Deus, ter ciência disso. O texto que eu gostaria que você lesse aí na sua casa, a hora que você tiver com mais tempo, se encontra no livro do Êxodo, capítulo 15, do versículo 22 ao versículo 27. E eu vou te dar um pouco do contexto histórico, o qual esse texto está inserido, para que você possa entender de uma vez por todas quais são os malefícios da murmuração na vida do servo de Deus, na vida de uma pessoa, na vida do cristão, enfim. Bom, esse texto, ele vai nos dizer que o povo de Deus, ele estava vagando pelo deserto há 3 dias, e eles se deparam com uma necessidade. Qual era a necessidade? A ausência de água. Imagine você com cerca de quase 3 milhões de pessoas sem ter água para beber em meio a um deserto. Diante dessa situação adversa, eles se deparam com uma fonte de água. Porém, essa fonte tinha uma água que não era boa para se beber, uma água que causaria diarreia em todo aquele povo. Imagine só que coisa terrível, né? 3 milhões de pessoas com diarreia em pleno deserto, morte na certa. E ao invés do povo procurar o seu líder, né, Moisés, para tentar achar uma solução coletiva, ou simplesmente dar força para que ele pudesse buscar em Deus uma solução para aquela situação, aquele povo começa a reclamar. E isso soou muito mal aos ouvidos do Senhor. Esse povo tinha acabado de atravessar o Mar Vermelho com pés enxutos. Esse povo tinha acabado de ver os seus inimigos sendo mortos, porque assim que eles atravessaram o mar se fechou sobre os inimigos que estavam perseguindo eles e matou todos aqueles que queriam o mal deles. Não bastasse isso, né? Eles vêm caminhando no deserto, louvando, adorando a Deus, glorificando a Deus, e na primeira adversidade que surge, eles simplesmente começam a reclamar. E essa reclamação causou algumas coisas para a vida deles e que pode causar na nossa vida também. Observe só, há um texto na palavra de Deus, livro do livro de Neemias, capítulo 10, capítulo 8, versículo 10, que diz o seguinte, que a alegria do Senhor é a nossa força. A atitude de reclamar, de murmurar, entristece o coração de Deus. Deus se entristeceu com aquele povo. Logo, se a alegria do Senhor é a nossa força, a tristeza do Senhor é a nossa fraqueza. Está entendendo aonde eu estou querendo chegar? Então nós, como servos de Deus, temos que buscar constantemente agradar ao Senhor em tudo, porque a alegria dele é a nossa força. Então, se tem algo que a murmuração ou que a reclamação ela causa, é justamente a tristeza do nosso Deus. A segunda coisa é que ela gera divisão. Um reino dividido, ele não subsiste. Jesus disse isso. E quando o povo começa a reclamar, há um rompimento de confiança
entre eles e o líder Moisés. Eles mostram que são desleais. E é muito difícil para uma instituição, para uma família, para um povo conseguir caminhar se eles não têm a mesma visão, se eles não têm o mesmo propósito, se eles não têm, se eles não falam a mesma língua. A reclamação gera divisão. E isso é terrível. Isso é terrível. Imagine quanto tempo demoraria para que Moisés voltasse a confiar naquele povo, que na primeira oportunidade que teve, por conta de uma necessidade, já despejou nele um mundo de reclamações. Não bastasse isso, nós vamos ver não só através desse texto, mas durante todo o Êxodo, até a conquista da terra prometida, que a reclamação, a murmuração, faz com que nós percamos a promessa de Deus, ou deixemos de receber a promessa de Deus. Pastor, mas como assim? Eu já vi muita gente pregando e dizendo que quem tem promessa não morre. Deixa eu te dizer, quem tem promessa morre sim. Êxodo capítulo 15, versículo 26, o texto que você estará lendo aí na sua casa, você vai observar que Deus ele declara as bênçãos do seu povo, mas ele coloca condições. Então, para cada promessa de Deus tem um se. Se for fiel, se obedecer, se for grato. A reclamação e a murmuração fazem parte da vida de alguém que é ingrato. Mas o que a palavra de Deus diz? Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. As coisas estão dando certo, agradeça a Deus. Está dando errado, agradeça a Deus. Afinal de contas, nós não somos merecedores de nada. Se nós estamos vivos, se nós estamos de pé, é porque o Senhor tem nos sustentado, é porque a misericórdia dele se renovou nas nossas vidas em mais uma manhã, é porque verdadeiramente o propósito de Deus vai se cumprir nas nossas vidas. Então, para que reclamar? Nós estamos no lucro. Então, a murmuração faz com que nós não venhamos receber a promessa de Deus nas nossas vidas. Nós não veremos as promessas se cumprirem. Pastor, como é isso? Deixa eu te dizer algo muito sério. O seu deserto é do tamanho da sua boca. Quanto mais você reclamar, quanto mais você falar mal, quanto mais você for ingrato, maior será o seu deserto. O povo tinha só 3 dias que estava no deserto e já começou a murmurar, a reclamar. E nós vamos ver que para eles chegarem na terra prometida, em Canaã, na terra que emana leite e mel, bastava 6 meses, era o máximo, para que eles atravessassem o deserto e chegassem em Canaã. Porém, a travessia durou 40 anos. Por quê? Porque enquanto um por um não morreu no deserto, Deus não permitiu que eles entrassem na terra prometida. Quem murmura, querido, morre no deserto. Lugar de murmurador é no deserto. Agora, quem é grato, quem é fiel, esse conquista as promessas. E foi o caso de Josué e Caleb, daquela geração toda, quase 3 milhões de pessoas que saíram do Egito, somente Josué e Caleb entraram na terra prometida. E Deus disse isso para eles. Olha, enquanto eles não padecerem, não vão entrar. Só vai entrar na terra os filhos deles. Essa geração eu não quero. Por quê? Uma geração ingrata. Uma geração que não valoriza o que tem. Uma geração que vive reclamando de tudo. Deixa eu te dizer, você tem o suficiente. Não tem nada de errado em querer ter mais, em conquistar mais. Porém, seja grato por aquilo que você tem. E não reclame, porque o seu deserto é do tamanho da sua boca. Seja grato. E nós, assim como aquele povo, fomos libertos por Deus da escravidão do Egito. Nós estamos agora atravessando um deserto nessa terra. Nós estamos aqui de passagem, mas nós estamos indo para Canaã celestial, para a terra prometida.
E a forma como nós nos portarmos aqui vai determinar aonde nós vamos passar a eternidade. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus, receba essa palavra de repreensão com amor e carinho. Pare de murmurar em nome de Jesus e valorize aquilo que Deus tem feito na sua vida. Seja grato, porque verdadeiramente, se assim você fizer, você estará glorificando a Deus e alegrando o coração dele. Você vai viver em união, e aonde a união, a bênção e a vida do Senhor para sempre. E você vai ver as promessas do Senhor se cumprindo na sua vida. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Dá um like aí, compartilha o vídeo e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.